Fê, a hora que a gente gosta, porque hora do segunda-feira a semana embate. tá começando e nada melhor do que a gente trazer amor pra pauta, certo? Traz amor. Exatamente. Gente, nós temos hoje duas participantes que vão argumentar sobre as vantagens e as desvantagens do relacionamento monogâmico, aquele bem fechadinho, que não entra ninguém. Sabe como é que é, né, Fê? Não. E o relacionamento aberto, que esse talvez você conheça muito bem, sempre cabe mais um. De um lado, nós temos a terapeuta Mônica Fernandes, que defende a monogamia. Do outro, temos a pesquisadora Mayumi Sato, que acredita no relacionamento aberto. Meninas, posso chamá-las assim? Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindas. Tudo certo? Começamos bem. O que foi, Antônia? Eu estou iniciando o processo, meu amor. O que você quer? Quer falar da questão fluida? Não, se acalma, meu bebê. Eu quero só fazer um pedido para as debatedoras de hoje, que é o seguinte, meninas, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, mas é o seguinte, os debatedores que têm vindo, sabe, um chega para concordar com o outro e eles saem de mão dada se beijando na boca. A gente não quer isso. A gente quer debate, a gente quer o corpo primeiro na casa de nota, a gente quer o pão torando. Então, por favor. Escuta, vamos começar já jogando aquela pimenta gostosa, Antoninha. Eu quero saber da senhora, por que o relacionamento aberto não funciona? Bem, para mim não funciona, porque como cristã eu sigo regras determinadas pelo Deus que eu sirvo. Mas eu acredito que isso não vale para todas as pessoas, né? E a maioria delas, na verdade, que não são cristãs, acreditam que o relacionamento fechado diz respeito, a realmente uma intimidade, né? Você acha que o relacionamento aberto, de alguma forma, é uma afronta à religiosidade? Não uma afronta, mas não cabe dentro da religiosidade, né? Da religião existem regras, dentro dessas regras não cabe. Mayumi, então você não é cristã? Não sou. E eu acredito que o relacionamento monogâmico, ele só existe numa literatura mesmo. Para mim, isso tá na Bíblia, tá muito bem descrito, talvez. Eu acho que, em termos racionais, ele parece muito adequado para muita gente. Mas quando você transporta ele para a vida real, tem pouca gente vivendo assim. Então, a gente precisa encarar o fato de que tem alguma coisa que não se conecta à realidade. E é disso que eu falo quando eu falo de relacionamentos. Por que você tá nervoso, hein, Jotinha? Eu tô nervoso. Peraí, Antônia. Eu tô me coçando, assim, porque... Por quê? Eu não entro nem numa questão religiosa. Você é meio fechado, né? Porque eu não sou meio fechado. Eu sou 100% fechado. Esses são os piores, Fê. Não entra na minha cabeça... Tá. Justo, né? Você é uma pessoa justa. Mas é claro, porque assim, não é uma coisa que não existe hoje. Se a gente olha pro passado, e não é somente da religião. Na Constituição, inclusive, respeita o relacionamento monogâmico. Então, eu tenho uma certa dúvida, um certo ceticismo quando a gente olha para esse passado. Mas não funciona, mas ninguém mais fala dessa forma. Vamos mudar a sociedade. Vamos construir a partir dos parâmetros como elas devem funcionar a partir de agora. E não é essa forma como é legitimizada, né? Até mesmo quando a gente olha, por exemplo, para uma estrutura familiar e como é importante ter a figura de um casal sólido, não somente para servir de exemplo para as crianças, mas também como isso funciona numa estética econômica também, de basilar do lar, de projeção das crianças. Então, é um assunto que eu fico irritado. Mas você não é liberal? Não, Cat falou isso. Eu não sou liberal. Ué? Eu sou conservador. É conservador. Eu sou um conservador. Ultra conservador. Não, ultra é meio pesado pra mim. Sabe por que você é conservador? Porque você nunca participou das rodinhas liberais. Quem participa dessa roda, meu amigo, vira a chavinha de um jeito. Cara, pior que eu já participei. Guardar nas devidas proporções. O pior é que eu já participei no mesmo. Mas eu achei uma coisa engraçada, porque você está tratando como se ela tivesse proposto um ideal de reinvenção da sociedade, mas não foi isso que ela disse. O que ela disse é, na prática, a teoria é outra, ou seja, muita gente diz que é monogâmico, fiel, casado, família, o cidadão de bem, família tradicional brasileira, e na prática está pulando a cerca e não consegue manter na realidade este ideal de amor eterno entre duas pessoas exclusivamente. Me cita uma razão pelo fato do relacionamento aberto, na sua opinião, não funcionar. Eu acredito que o ser humano, ele tem altos e baixos, você concorda? Então, em certo momento da sua vida, você tá, tipo, Mulher Maravilha, né? Tudo dando certo, tô ganhando dinheiro, tá topzera. Nessa hora, o relacionamento aberto cabe muito bem. No momento em que a sua vida cai, realmente, que você precisa de conforto, que você precisa de cuidado,
Não é verdade? Aí nessa hora, o que você faz? Aí você fecha o relacionamento. Você concorda? Aí eu trago um contraponto, que é justamente o fato de que quando você fala num relacionamento aberto, você dá importância para diversas relações afetivas, não só aquelas que estão conectadas a você sexualmente. Porque se a gente diz que a fidelidade carnal é o que define uma relação profunda ou não, o que você dirá então das suas amizades, das suas relações de irmãos, das pessoas que você conheceu no jardim de infância e continuam fazendo parte da sua vida? Eu tenho certeza que essas pessoas estarão lá para te acolher. E quando a gente fala de uma rede de apoio, uma rede de afetiva, é justamente tirar do centro do seu coração ou da sua vida a pessoa com quem você transa. Você não precisa despejar nela todas as suas demandas, né? Então, eu me relaciono com uma pessoa há 12 anos, tenho uma rede de afetos que são pessoas conhecidas, amigos, pessoas com quem eu estudei e continuam na minha vida, e todas elas são igualmente importantes. Obviamente, em alguns momentos eu recorro a um, recorro a outro, essas pessoas recorrem a mim e ninguém fica desamparado porque temos uma relação aberta ou não monogâmica, né? Então, no meu caso, o que eu enxergo que é tirar essa questão sexual do centro da relação pode tornar até a sua vida mais segura. Mas só uma pergunta. Sexo não é amor, então? Pode ser amor, e você pode ter muito amor que independe de sexo. E você pode ter muita proteção. E você pode também olhar para pessoas com quem você não se relaciona sexualmente, admirá-las e projetar, como você disse. E ser um exemplo para as crianças que não necessariamente nasceram do seu útero, né? Então, eu acho que quando a gente tira o sexo dessa equação, a gente percebe que, poxa, será que é isso mesmo que define uma relação importante, profunda? No meu caso, ela trabalha com sexo e amor extremamente distintos. Então, sexo e amor são coisas distintas e tá tudo certo. Agora, você namora, você é noiva, você é casada? Para a sociedade, até para simplificar, eu sou casada há 12 anos, moramos juntos. E a tua relação, ela é aberta? Ela é aberta. Então, por exemplo... É um canyon, um Grand Canyon. Para ambos os lados. Para ambos os lados, com certeza. Então, por exemplo, é só para eu entender. Você, por exemplo, você se relaciona com outros homens e ele sabe, ou vocês praticam isso tudo juntos? A verdade é que hoje em dia, eu sou uma pessoa cansada, eu não me relaciono com ninguém mais além dele, porque por falta de energia, tempo, vontade, etc. Mas a nossa relação não deixa de ser aberta e ter essa possibilidade se uma hora eu tiver vontade. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de relação, não é que eu tô desejando que algo aconteça com outra pessoa, mas se acontecer, não é o fim do mundo, não é isso que vai pautar o fim de uma relação, de uma conexão de fidelidade mesmo, de lealdade mais do que fidelidade, né? Então, sim, se uma hora ele quiser se relacionar com outra pessoa, ele pode me contar, ele pode não me contar, não me interessa, porque o que existe entre nós independe dessas outras relações. Em algum momento isso pode acabar se tornando mais importante e as coisas se conectando, isso já aconteceu em alguns momentos, mas em geral a gente leva a vida muito tranquilamente. Temos uma relação aberta, cada um faz o que quer. Ô Mônica, como é que você vê essa fala dela? Por favor, meu amor. Olha para essa câmera. Mônica, vai lá. Com todo o respeito do mundo. Claro. Mas você vive a mesma coisa que eu. Até um certo momento, todo mundo é muito jovem, todo mundo está curtindo muito a vida. Aí, em determinado momento, olha, eu estou cansada, então agora a gente fica junto. A diferença é que eu namorava. Aí, na hora que eu falei, vamos ficar junto, a gente casou. E aí a gente assumiu perante a sociedade, que é o casamento, eu assumo perante a sociedade e Deus, que eu escolho esta pessoa para amar e ficar do meu lado para sempre. Antes disso, é um eternal e. Porque é isso, né, gente? Namoro é feito para acabar, né? Dá certo, acaba em casamento. Deu errado, acaba de vez. Falar? E é nessa hora exatamente que a gente se diverte. Mas só pra entender, enquanto você não se diverte mais, Mônica? Só parou de se divertir? Extremamente, você não tem noção. É que eu estou falando exatamente dessa bagunça, né? A gente fica com todo mundo, a gente beija todo mundo. Posso falar? Falando, não, eu só não entendi o que a Mônica falou em relação a aceitar traições. Se aceitava no namoro, mas no casamento não. Então, na verdade, não é aceitar traições. É que as pessoas veem namoro como um casamento, né? É aquele... Nossa, eu não enxerguei nunca... fase inicial. Eu nunca enxerguei namoro dessa forma. Namoro é teste. Você passa ou não.
Então, você vai bem no namoro, dá certo. Você não vai bem no namoro, termina. É tipo uma FUVEST. Mas não é. Vamos ser sinceros. A gente não vive mais num tempo onde você namora durante anos porque você veio prometido pra alguém. Gente, não deu certo, você termina. Você não cria raízes, você não forma uma família com uma pessoa que você ainda não tem certeza. E quando você vai descobrir se tem certeza? E a gente convive no relacionamento de namoro. Fala, Antoninha. Eu tomara que, assim, eu seja muito sábia nas minhas palavras agora para não banalizar um assunto que é tão sério, né, gente? Que, na verdade, esse assunto ele é muito sério. E é muito duro o que eu vou dizer aqui, eu repito isso há muito tempo, as mulheres ficam com muita raiva de mim e algumas, às vezes, me procuram e falam, ai, caraca, por que você fala essas coisas? Você tem razão. Mônica, eu preciso lhe dizer que é o seguinte, eu não posso aqui afirmar que o seu marido é infiel, porque seria não seria justo da minha parte fazer isso. Mas o que eu preciso lhe dizer, Mônica, é que assim, assumir um relacionamento perante a sociedade é a maior bobagem que uma mulher pode dizer, porque não existe homem fiel, eu diria que 1 em 1 milhão, tá, Mônica? E assim, eu entendi completamente o que a Mayumi falou. Em momento algum, a Mayumi falou que a relação dela é uma bagunça. O que ela disse foi o seguinte, que ela preza pela lealdade. E a diferença entre lealdade e fidelidade são duas coisas completamente distantes, tá? E eu prefiro um marido leal do que um marido que se diz fiel. Primeiro, porque não existe relação monogâmica. De novo, mais uma vez, 1 em 1 milhão, porque isso é da sociedade, isso aí vem desde os primórdios, os homens foram criados dessa forma, sabe? É uma coisa de educação, é uma coisa que está intrínseco na cabeça do homem. O homem precisa ser o caçador para se sentir homem, sabe? E não adianta dizer, agora estamos namorando, a coisa vai virar sério. O cara fala, ok, vai virar sério, mas não existe homem fiel, Mônica. Agora, homem leal... Não fala assim não, Antônia. Não generaliza a classe. Fica quietinho. Fala assim não, hein? Você tá acostumado só com shake árabe, irmãzinha. Não, peraí, Mônica, e outra coisa, o que a Naomi, esqueci o nome. Mayumi. O olhinho puxado lindo. É o seguinte, você também é muito linda, Mônica, mas o que ela falou foi o seguinte, o meu relacionamento, assim, eu não tô por aí transando com ninguém, porque não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho... Agora, se um dia eu tiver vontade, eu vou sentar com meu marido e conversar, e o nome disso não é bagunça, o nome disso, pelo contrário, é um relacionamento muito assertivo, muito de lealdade, e que isso não é porque sentiu vontade de estar com outra pessoa, ou que ficou, ou que vai conversar, que isso aí é um relacionamento bagunçado. Pelo contrário, bagunça é ficar na hora do almoço transando com outras mulheres e a mulher achando que o marido está no trabalho. Não, mas, Antônia, eu concordo em partes com o que você disse, porque eu acho que tudo é uma questão de contrato. Quando você vai lá, aluga um imóvel, vou alugar um imóvel por 1 ano, tá lá o contrato bonitinho, artigo 1º, quais são as obrigações de um, a obrigação do outro e tal. Depois que você assinou o contrato, não dá pra mudar no meio do caminho. Dá problema isso aí. Não dá, não? Mas vai falar isso pros homens desse mudar país. O contrato no meio do exercício... Eu acho que tem algumas coisas na vida que são negociáveis e tem outras coisas que não são. Exato. Então, se a sua moral, ela depende de um papel assinado, se os seus princípios dependem de alguém vir e apontar e falar, ok, agora vocês estão casados e, portanto, chega de bagunça, se depende disso, tudo bem, você pode seguir esse caminho. Para mim, não depende. A minha lealdade, o meu relacionamento, o meu afeto, o meu cuidado com as pessoas, independe, 1, se eu estou transando ou não com elas, 2, se vem alguém e legisla ali e coloca um papel na minha frente. É isso. Não tem nada de negociável nos meus valores, assim como não tem negociável com relação à minha liberdade. E a liberdade do outro? Se eu prezo pela minha liberdade, como é que eu não vou permitir que alguém deseje outra pessoa, que alguém tenha uma aventura, se relacione, se divirta com essa outra pessoa? Mônica não tá gostando do que você tá falando, hein? Não, na verdade, eu vou falar o que eu penso, que essa é a minha opinião. Eu discordo do que a Antônia falou.
porque eu realmente acredito que exista a fidelidade dentro do casamento. Conheço centenas de pessoas que lutam, é luta, né? Isso é uma escolha. Antônia, primeiro te amo, zerei a vida só de falar com ela. Espera que eu preciso me restabelecer aqui. Conheceu ela pessoalmente. Preciso me restabelecer, perdi um pouco a noção. Vi ela ali e já deu uma tremida aqui. O que é, Antônia? É porque você está falando com uma mulher de quase 50 anos que teve 4 casamentos, entendeu? Então é por experiência própria. Não, mas também aos casos que a Antônia casou, meu. Mas isso será que não diz respeito ao mundo que ela vive? Porque claro. assim, vamos lá, eu estou aqui falando como uma mulher normal, que tem um marido normal. Que ela tem não filho é normal. Não, imagina, ela é maravilhosa. Eu já até conheci, inclusive, a Mayu, já tinha até estudado casos de paciente. Quando eu fui fazer pesquisa, eu fiz pela página dela. Eu conheci ela há muito tempo. Acompanhei na época do primeiro TED. Olha o tempo que vai. Nossa, faz tempo. Mas ela não é muito normalzinha, né? Não é questão de normalidade. A palavra que eu quero dizer padrão, né? Também não seria padrão. Ó. Eu sou eu represento, eu represento uma mulher comum. Essa é a palavra. Uma mulher comum, com marido comum, criando filhos comuns, lutando para ter uma vida comum. E no meio desse ordinário, o extraordinário acontece. Você entende o que eu estou te falando? Mas, Mônica, deixa eu entender assim. Você é casada há quantos anos? 16. 16 anos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essa discussão aqui, turma. São 11h17 para vocês que nos acompanham através do rádio. Você está casada há 16 anos. Como é que chama teu maridão? Ricardo. Ricardo, um abração para você, viu, irmãozinho? Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Você às vezes não enjoa do Ricardo? Não é normal do ser Enjoar humano? Não, mas às vezes eu imagino a cabeça dele explodindo. Não, mas você nunca enjoou do Ricardo? 16 anos? Será que nenhuma outra meu marido pessoa... é gato, você não tá entendendo? Não dá pra enjoar dele, ser é o gato. Ricardo, não te faz com que você tenha algum tipo de desejo? Não. Não? Não. Você é um robô, Mônica. Então, você sabe, é isso que eu ia falar pra vocês. Isso não é um assunto, olha só, eu sou terapeuta. Obviamente que eu tenho o hábito de conversar sobre todos os assuntos em todas as rodas e querer a opinião das pessoas. Isso, no mundo que eu vivo, é extremamente normal. Eu acho que é o olhar e é onde você leva o seu pensamento. Você concorda? Então, assim, eu vivo, o que eu te falei, uma vida comum, não é normal, porque é comum, não é que no meu pensamento, nada é normal, porque é tudo uma questão de escolha. A sua escolha indifere da minha. Se você está feliz, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas hoje, aqui, neste debate, estou dando a minha opinião. Então, é ela eu estou falando sobre ela aqui, você concorda? Você e na minha falar, opinião, isso que funciona. Eu conheço centenas e centenas de casais que vivem muito bem a monogamia e que vivem a monogamia. Não é que não existe. Será mesmo que o tiozinho que pega 2 ônibus, a tiazinha que vai trabalhar o dia inteiro, tipo, não, ele ainda arruma um tempo no final. Então, eu acredito que arrume, mas eu também conheço muita gente que não faz isso. Não dá pra gente generalizar, a gente tem que aceitar que isso também existe. É que hoje não, existe uma pauta falando não existe mais pessoas fiéis. E aí, nesse ponto... Antônia generaliza. Eu vou ter que ser sucinta, existe sim. Generalizou sim. Você eu posso falar então por mim. Não é verdade? Se eu não posso falar por outra pessoa, eu posso falar por mim, que faz 16 anos que eu só quero e só procuro meu esposo. Agora, Mônica, quem tá no seu time... Peraí, Antônia, peraí. Quem tá no seu time é o Jotinha. Vou tentar te dar uma ajuda. Mônica, Jotinha tá dentro. Vamos fortalecer nosso time aqui. Sabe o que eu fico pensando? Que agora o Paulo falou o seguinte. Não, porque mas tu não tem vontade. Sim, mas a gente não pode colocar sempre as nossas vontades à frente daquilo que a gente acha sempre como algo válido. Por exemplo, eu posso ter preguiça de acordar no outro dia e trabalhar, não significa que isso seja saudável. Então a gente não pode ser refém das nossas próprias vontades. Tem que ter algo que iniba essas vontades. Eu tenho uma questão com a Mayumi para perguntar, porque quando ela falou sobre os motivos pelos quais ela optou por um relacionamento aberto, ela citou várias questões que eu concordo. Poder admirar um colega de trabalho, um ex-amigo da faculdade. Só que todos esses sentimentos tu já pode ter naturalmente. Sim. Tu não precisa de um relacionamento aberto para ter esse tipo de sentimento, sabe? E uma outra pergunta também que eu queria fazer é se tu acreditas que terá algum impacto, por exemplo, na formação dos filhos, na criação dos filhos. Sabe, os seus filhos, não sei se tu tens filhos ou se não tem, se tu falaria para os teus filhos que a tua relação é aberta, mesmo sabendo que, digamos que num colégio ele ia aprender outra coisa, no ciclo social dele ele ia aprender outra coisa, tu conseguirias falar para os teus filhos que a tua relação é diferente?
Bom, vamos lá. Com relação à sua primeira questão é que, de fato, a gente consegue construir esses afetos. O que eu estou trazendo para a questão das relações é que é justamente a questão sexual não pode definir o meu controle sobre o outro. Então, se a gente transa, eu tenho controle sobre o seu desejo, eu tenho controle sobre as suas ações, eu tenho controle sobre o que você vai fazer para o resto da vida. Isso eu não consigo conectar. Assim como eu não tenho controle sobre as pessoas com as quais eu me relaciono afetivamente sem a questão sexual. Já com relação aos filhos, a gente está falando de hoje práticas, e quando eu falo de monogamia, que ela talvez deva ser combatida, entre aspas, é a monogamia compulsória. Tá? E é isso que eu vejo, o mundo todo, ele é construído para o casal. Então você vai numa suíte, você quer sei lá, quer passar um final de semana interessante e tal. Tem um pacote para um casal. Você vai andar num ônibus, 2 lugares juntos. Você vai em algum lugar, pacote, pegue um, leve 2. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h20, a gente está num papo aqui agradável para uma segunda-feira, certo, Maninho? Bem agradável. Relacionamento monogâmico versus relacionamento aberto. Esse é o ringue da Jovem Pan News. Por favor, Mayumi. Então, a minha questão é que o mundo hoje, ele é apenas construído para o pensamento monogâmico. E a gente tem que olhar para as pessoas que estão optando por encarar isso de uma forma talvez mais realista e optando por outras formações familiares, e a partir daí algumas mudanças vão acontecer. Então eu não acho hoje que a gente esteja preparado para chegar nas crianças e talvez falar para elas, olha, vamos falar de relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos. São termos muito complexos ainda. E nós que vivemos isso, a gente ainda está criando vocabulário. Então antes você nem sabia o que era não monogâmico. Aí você fala de casal liberal, será que é a mesma coisa que não monogâmico? Será que relacionamento aberto é a mesma coisa que um casal liberal? A gente ainda está nessa fase ainda de construção de conceito, entendendo o que a prática está trazendo para a nossa racionalidade. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo nisso, naturalmente as crianças vão se deparando com a realidade, gente. É isso. É que quando a gente pode não trazer conceitos complexos para elas, mas elas já conseguem perceber que tem alguma coisa aqui que não se conecta com a realidade. E isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu me questionei com relação à não monogamia, ou à monogamia, foi quando alguém me falou assim, você sabe o que é o casamento? Você vai lá na igreja, assina um papel, e a partir daí você promete fidelidade, você promete não sei o quê, e é assim que você se relaciona. E eu falei, caramba, mas eu olho ao meu redor e não vejo isso. Eu não estou entendendo. Você tem que fazer uma promessa futura a respeito de um sentimento e a respeito de desejo? Você está prometendo para daqui 50 anos, já que esse é o princípio do casamento, que você fique junto durante 50 anos? E eu, criança, me questionei isso. Obviamente, demorei para me relacionar. Tive poucos relacionamentos até durante a vida. Eles sempre foram muito longos. Mas eu sempre tive nessa essência. Então, eu acho que quando a gente se assusta e fala, nossa, como que a gente vai falar disso com as crianças? Elas já estão vendo, gente. Elas já não são bestas. Elas já estão vendo os pais separados, né? Já estão vendo que o casamento em si não parece que é uma instituição que está indo muito bem, já que o índice de divórcio só aumenta. Quando a gente começa a falar desses novos arranjos de relações, elas já percebem que então temos algumas possibilidades para além dessa caixinha. Então, ficar se adiantando de, não vamos fazer isso pelas crianças, os adultos precisam resolver. Na hora que eles estiverem bem resolvidos, felizes da vida, vivendo relações plenas, as crianças serão impactadas por essa felicidade. Por que o índice de separação está crescendo tanto? Eu posso só falar primeiro que é mentira, porque pelo menos em Sorocaba, o ano passado aumentou, diminuiu esse índice. Tanto que eu participei de uma entrevista, onde a entrevista foi feita exatamente porque o índice de divórcio na cidade tinha diminuído. Essa comparação com certeza tem a ver com pandemia, porque pandemia a gente teve um pico de divórcios e agora ele está voltando aos mesmos índices anteriores, mas no anterior ele já subia. E no agregado tem subido ao longo dos anos. Tirando essa faixa de pandemia, mesmo nesse pico, você vai ver que ele continua subindo ano a ano. Então, mas o qual que é a acontece razão? na sequência? A pessoa casa de novo, gente. Então, assim, eu não consigo conceber muito essa pesquisa. Porque ela pode... Eu tô casada, mas eu também acho Mônica, que a pessoa pode casar de novo. Eu também acho que ela pode casar. Eu estou casada também. Separação. A gente está falando sobre monogamia. Sim. Então, assim, eu separei porque aquela pessoa não me serve. Então, eu não quero mais ficar casada com essa pessoa. Aí, eu vou lá e caso de novo. Aí, vai ser índice. Você mas concorda? Às vezes você separa porque a pessoa passou por um momento que ela tem um desejo por outra pessoa, você acha aquilo inconcebível. Porque tem um modelo pré-formatado de relação
relação monogâmica. E aí aquilo leva ao fim de uma relação que talvez, se as pessoas tivessem a mente um pouco mais aberta para a experiência do momento, a relação conseguisse prosseguir de outro modo. Mas aí eu discordo por um motivo, olha só. Eu tenho um relacionamento e eu fiz acordo nesse relacionamento que somos nós dois. Aí você fala, olha, eu não quero mais, aí você separa. Eu continuo não querendo. E aí eu não tenho que estar aberto porque você está aberto. Acordos são desfeitos e dentro de um relacionamento a gente refaz os acordos o tempo inteiro. Mas, Mônica, não é a única causa essa. Não quero essa pessoa, vou lá e separo. E na verdade a maior causa é a falta de diálogo. As pessoas não sabem conversar uma com as outras. E a infidelidade também. Eu acho que a infidelidade nem tanto, viu? Porque a reconstrução de casamento é uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas estão reolhando, né? Tendo um novo olhar para esse relacionamento e aí entendendo falhas, entendendo que realmente existem alguns outros momentos. Mas eu acho que a falta de diálogo está associada, em boa parte, à ideia de que os conceitos são todos pré-concebidos. Porque quando você acha que, porque eu casei, eu preciso seguir a regra desse jeito imutável, você acaba nem conversando muito, porque... E aí eu acho que tem uma questão de se abrir para a experiência humana, no sentido até do autoconhecimento e da ajuda ao parceiro para que ele se conheça mais. O diálogo tem muito a ver com isso. E para o diálogo ser possível, é preciso suspender a censura. É preciso ter um espaço de liberdade compartilhado, onde eu posso experienciar da minha vida, eu posso refletir, eu posso ter uma outra liberdade. Ter um lugar de confiança profunda, onde eu posso ter dúvidas, onde eu posso compartilhar com um parceiro as angústias e coisas que eu ainda estou tentando descobrir o que é, e que o outro não vai receber aquilo como uma ofensa. Ele pode estar aberto para tentar entender e me ajudar a entender. Então eu acho que... E hoje uma das maiores críticas que eu ouço em relação ao casamento é que o casamento seria uma espécie de prisão para ambos, entendeu? No lugar de ser um espaço de acolhimento e intimidade profunda. Porque falta diálogo. Então, eu já acho que a forma como ele é apresentado, ele não permite o diálogo. Eu acho que acaba sendo uma ilusão. Você diz, aqui, a gente vai até aqui, um quadradinho, mas vamos conversar sobre tudo. Você já sabendo previamente que aquilo está completamente fora do espectro acordado, fora do que a pessoa entende que é possível, é aceitável. É uma censura sobre aquilo. É uma censura prévia, né? E uma das minhas experiências com as pessoas com as quais eu converso sobre isso é que muitas vezes essa censura prévia acaba aumentando a intensidade do desejo por algo proibido, né? Então, eu até dou um exemplo da minha vida, que é, eu tenho liberdade. E nem por isso eu saio pegando todo mundo. Imagina, eu tenho outras preocupações, sou uma mulher de 40 anos, entende? Também não é escrava do desejo, né? Exato, e eu realmente me sinto liberta dessa questão muito por conta dessa possibilidade. A possibilidade de você poder continuar fazendo, poder te dar também a liberdade de escolher parar. Então, quando vocês dizem, nem todo desejo deve ser realizado, isso em absolutamente todas as esferas da sua vida, porque isso é liberdade. É você poder escolher, não ter alguém escolhendo por você. Alguém que tem um pensamento liberal, eu não consigo entender como é que aceita que alguém vai legislar sobre o seu desejo. É você que tem que ter essa escolha. Então, não é a sociedade que vai dizer como você vai se relacionar. É você que vai determinar. Para encerrar, por favor, Mônica, fica à vontade para encerrar. Eu só queria falar assim que em momento nenhum, num casamento saudável, a outra pessoa tem o direito de decidir por mim. Eu decido. E no momento vocês ouviram falando, meu marido não me trai. Eu decidi não trair. Isso é uma escolha que cabe a mim. Dentro de um casamento saudável, o casal escolheu, não foi o casal, a gente colocou dentro de um quadrado. Eu falei pra você, eu não vou te trair, porque isso não cabe na minha vida. Então a escolha é minha e ninguém tem direito. Tanto que pra quem não cabe mais, ela sai. Então assim, a escolha é minha, não é da sociedade. Ninguém escolhe dentro do casamento. O casamento é uma escolha e eu escolhi você. Só que a escolha é diferente. Muito bem, gente, esse foi o nosso ringue desta segunda-feira. Eu queria muito agradecer tanto a Mayumi Sato, ela que é pesquisadora, que acredita no relacionamento aberto e trouxe a avaliação dela. Muito obrigado, Mayumi. Como é que faz para te seguir nas redes sociais?
É Opa Mayumi no Instagram. Mayumi com Y. Mayumi com Y. Fechado. E a Mônica Fernandes, que é terapeuta, que também aceitou gentilmente o nosso convite. Obrigado, Mônica. Como é que faz para te seguir lá nas redes sociais? Terapeuta Mônica Fernandes. Boa. Meninas, muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. Gente, olha só.